Muitas vezes nos deparamos com geometrias de peças que não possuem cantos vivos. Para definir estas geometrias, o AutoCAD apresenta algumas ferramentas de edição próprias para estas ocasiões. Nesta aula, vamos aprender a utilizar as ferramentas que inserem chanfros e arredondamentos em geometrias. Os comandos para a inserção de chanfros e arredondamentos em uma geometria estão localizados no painel Modify em um mesmo botão. Para acessar cada uma dessas ferramentas, basta clicar sobre esta seta ao lado do botão e uma lista será exibida com o comando Fillet e Chamfer. Vou começar falando primeiro sobre a inserção de arredondamentos em uma geometria. Essa inserção é feita com o comando Fillet. Vou ativá-lo então clicando na seta ao lado e selecionando Fillet. Primeira coisa que eu vou fazer, informar o raio do arredondamento. Para isso, eu vou digitar R, confirmar com Enter, e agora eu vou inserir o valor do arredondamento. Vou colocar aqui 65, Enter. Agora, eu posso clicar em duas linhas da geometria que formam a aresta que vai receber esse arredondamento. Cliquei em uma, cliquei em outra e aqui está o arredondamento. Para visualizar melhor, eu vou aumentar o raio. Então eu ativo novamente o comando, digito R, confirmo, vou informar 250, Enter. Novamente clico nessa primeira linha, nessa segunda linha e veja que aqui eu já consigo visualizar um pouquinho melhor o arredondamento. Só uma lembrança, aqui eu só apliquei em um canto. Para facilitar na aplicação de mais de um arredondamento, eu posso estar ativando no comando Fillet a opção Multiple. A Multiple, então, eu digitando M e confirmando, agora eu vou poder aplicar em todos os cantos vivos esse arredondamento. Assim eu não vou ficar ativando toda hora o comando para aplicar em uma aresta. Numa mesma aplicação eu vou usar o comando em todas as arestas vivas. Além das opções Radius, que vai modificar a dimensão do raio do arredondamento, e da Multiple, que aplica múltiplos arredondamentos em uma mesma geometria, encontramos outras opções. Antes de falar sobre elas, eu vou traçar um retângulo aqui para ilustrar melhor elas. Ativo novamente então agora o comando Fillet. Eu vou utilizar aqui a opção Polyline. O que a Polyline faz? Ela vai aplicar em um elemento que foi traçado com polilinha, automaticamente os arredondamentos. Então, agora que eu tenho ativa a opção Polyline, que eu digitei a letra P, eu vou selecionar a Polyline e veja que automaticamente todas as arestas receberam um arredondamento. Não foi necessário eu utilizar a opção Multiple. Além disso, tem a opção Trim. A Trim o que vai fazer? Como vimos aqui, assim que aplicamos o comando, a aresta é arredondada e a aresta viva é aparada. Isso é o que? O comando Trim, que vai aparar as entidades. Então, no caso, essa opção Trim o que vai fazer? Por padrão, ela está ativa, ou seja, quando aplicar o comando, todas as arestas serão aparadas. Mas eu posso desativar ela e fazer com que, após a aplicação dos comandos dos arredondamentos nas arestas, as arestas continuam como arestas vivas, porém agora com o Fillet, o arredondamento no interior delas. Já a opção Undo, ativa pela letra U, faz o quê? Desfaz o último arredondamento aplicado na geometria. Agora eu vou falar sobre a aplicação de chanfros. Anteriormente, como vimos, o arredondamento, que é quando cria um arco de circunferência nas arestas e as arestas são quebradas. Agora no chanfro, o que vai acontecer? Eu vou inserir uma reta para deixar a aresta da geometria mais suave. Para ativar o comando, então, eu vou lá no painel Modify, clico na seta ao lado do ícone que corresponde às ferramentas de Fillet Chamfer e ativo a opção Chamfer. Agora o que eu vou fazer? Escolher um dos métodos de aplicação do comando. Eu posso aplicar o comando informando uma distância e um ângulo ou duas distâncias. Vou falar então primeiramente das duas distâncias. Para isso eu digito a letra D e confirmo. Agora eu vou informar a primeira distância, vou informar aqui 450, confirmo com Enter e insiro a segunda distância. Nessa opção eu posso informar valores diferentes para a primeira e segunda distância. Nesse caso aqui eu vou usar distâncias iguais. Então,
automaticamente na segunda distância, essa opção pega o valor inserido anteriormente. Então eu só vou teclar em Enter, confirmar, e agora selecionar as duas linhas, onde eu vou aplicar o comando, e veja que o chanfro foi inserido automaticamente. Agora eu vou falar da opção de inserção de chanfros pelo ângulo. Vou então ativar novamente o comando e agora ativar a opção Angle, digitando a letra A e confirmando. Agora o que eu vou fazer? Informar a primeira distância do chanfro, vou aplicar 560, confirmar, e o ângulo agora da aplicação. Aqui eu posso informar qualquer ângulo, então eu vou informar aqui 35 graus. Desculpem, gente, cliquei em uma tecla que não devia. Vou voltar aqui então, ativar novamente, Angle, informar a distância e agora informar o ângulo. Eu vou informar 30 graus, confirmar. Vou clicar na primeira linha, na segunda linha. Veja que o chanfro é aplicado com a distância informada, ou seja, 560, só que formando um ângulo de 30 graus. E assim eu vou inserindo manualmente um por um. Aqui também encontramos a opção Multiple, que vai fazer o quê? Numa mesma ativação do comando, eu vou aplicar o chanfro em todas as arestas. Aqui também temos o comando Trim, que vai fazer com que a aresta seja ou não aparada após a aplicação do comando. Já na opção Method, que é ativada pela letra E, eu vou escolher o padrão de entrada de dados para a aplicação do chanfro, que vai ser ou a distância ou o ângulo, como vimos anteriormente. Já a opção Polyline vai aplicar o chanfro automaticamente em todas as arestas do polígono ou de uma geometria que é traçada com o comando, de Polyline. Eu vou então ilustrar essa opção Polyline agora. Eu vou digitar então a letra P, confirmar, desculpem, saí do comando sem querer. Ativo o comando Chanfer, ativo a opção Polyline digitando a letra P e confirmando. E agora seleciono a geometria desejada e veja que o chanfro é aplicado automaticamente nas configurações que foram definidas anteriormente. E assim aplicamos os chanfros em uma geometria. Uma alternativa na aplicação desse comando seria utilizar já o traçado de um retângulo, vamos supor, utilizando já essas informações inseridas no próprio comando. Então o que eu vou fazer? Ilustrar isso agora. Eu vou ativar o comando Rectangle e aqui nós podemos observar na linha de comando as opções Chamfer e Fillet. O que essas opções vão fazer? A mesma coisa que eu fiz utilizando os comandos de edição Chamfer e Fillet, só que aplicados diretamente no traçado do retângulo. Que eu vou então inserir um Fillet nele, digitando a letra F, confirmando com Enter. Eu vou definir o raio do arredondamento. Vou definir aqui 500, confirmar. E agora eu posso traçar o retângulo e veja que assim que eu traço o retângulo, automaticamente os fillets já são inseridos. Essa mesma coisa acontece se eu escolher a opção Chamfer. Então eu vou ativar aqui o retângulo, escolher a opção Chamfer digitando C e confirmando. Vou utilizar as distâncias de 500, confirmo nas duas distâncias esse valor, então. E agora traço a geometria e veja que automaticamente os chanfros são aplicados à geometria que eu tracei. Como vimos no decorrer desta aula, encontramos duas formas de inserir chanfros e arredondamentos em geometrias: diretamente no comando de traçado de retângulos ou através dos comandos de edição. Analise o seu projeto e utilize a forma mais adequada de inserção destas características nas geometrias que irão compor o projeto.